mas eu estou animado. Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa tarde. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Abra sua Bíblia. Deus abençoe, irmão Manuel. Está viajando muito, hein? Missionário de Jesus, isso aí. Qualquer hora eu vou levar o senhor comigo também numa dessas viagens. Eu pregar e o senhor cantar. Ô glória. Amém? Glória a Deus. Irmão Manuel, irmãos, ele é uma bênção. É um homem de Deus que eu tenho um apreço muito grande pela vida dele. E a gente não se vê todo dia, mas ele é um amigo que Deus me deu aqui em Jacareí. Já tive a oportunidade de ir à sua casa também, umas 2 vezes. A irmã Neuza faz um frango com quiabo, que só Jesus na causa. E Deus conhece meu ponto fraco. Eu fui contar para eles agora, irmão, só Jesus na causa. Deus abençoe nossos irmãos, irmão Sebastião, suas filhas, os irmãos aqui, que também são pessoas que Deus colocou na nossa vida, tantas outras famílias que aqui estão. Tem gente aqui, irmãos, que ainda vai viver o sobrenatural de Deus. Olha para o teu irmão e fala, você ainda vai viver o sobrenatural de Deus. Você crê nessa palavra? Você crê nisso? Então abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, do capítulo de número 2. Tem um texto bem conhecido da igreja, tradicionalmente conhecido, que fala sobre a vida de Jesus, quando ele ainda era um bebê. E aqui no capítulo 2, capítulo de número 2, o versículo de número 13, versículo de número 12, aliás, versículo 12 em diante, para você entender o raciocínio daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Esse dia eu estava em casa estudando esse texto, a Bíblia está toda rabiscada aqui, toda marcada, desde o início de janeiro que eu comecei a ler esse texto e não saí dele ainda. É coisa, cada coisa que só Deus. Quem encontrou, diga amém. Capítulo 2, versículo 12. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, e em sonhos, dizendo, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. E então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo em que diligentemente inquiriam dos magos. E você diz amém. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra, entender a tua palavra, no nome de Jesus. Podem sentar. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto bem conhecido, tanto da igreja como de todo cristão na face da terra. É um texto que fala acerca da vida de Jesus ainda na sua infância. E esse texto ele é muito usado aos finais de ano, quando as pessoas vão comemorar o Natal, falando acerca do menino Jesus.
Só que as pessoas apenas falam do menino Jesus e traz alusão a uma festividade. Porém, a história, o contexto dessa história, ela é dramática, cheia de muitas perseguições, e dentro do contexto das perseguições é também mostrado a guerra, a peleja que o inimigo tem contra todo o projeto que Deus levanta ou quer executar na face da terra. Para os irmãos observarem, entenderem, antes desse texto aqui que nós acabamos de ler, havia um silêncio total na face da terra. Entre Malaquias e o Evangelho, que Mateus aqui traz a sua narrativa, houve um tempo chamado tempo de silêncio, onde Deus não se manifestou para falar aos homens. Deus não falava por profeta, Deus não falava através de Urim, de Tumim, que eram as pedras que estavam ali no peitoral, na estola sacerdotal, aonde as pessoas buscavam o sim e o não de Deus. Não houve nenhuma manifestação de Deus nesse sentido, em nenhum outro sentido Deus se manifestou visivelmente. Porém, Deus estava em silêncio, mas Deus não estava parado. Deus estava trabalhando, Deus estava preparando a história. O cenário da história estava sendo preparado, o palco da história estava sendo montado, porque o palco da história ia receber o maior personagem de todos os tempos. O nome desse personagem é Jesus Cristo. Então, para que isto acontecesse, de Malaquias até Mateus, você vai encontrar muitas histórias, histórias profundas, histórias que você não vai achar na Bíblia, mas você pode encontrar nos livros extrabíblicos, que conta sobre a história do povo judeu, a história do povo de Israel, ou até mesmo na história secular. Neste período, eu falei aqui uma vez, pregando, que nesse período houve muitas soberanias, entre elas a soberania persa. Logo após, nós passamos a entender que entre a soberania persa e até o jugo assírio, a guerra e a libertação dos macabeus, quando veio então ali a interrupção, ou por que não dizer, a intervenção, melhor falando, do Império Romano na história. Aqui começa o desenrolar de Deus, para que o plano de Deus seja posto sobre a face da terra. Aprenda uma coisa: antes de Deus cumprir um propósito, antes desse propósito acontecer, você vai viver uma história, seja ela de superação, seja ela de perseguição, seja ela de batalhas ou não, você vai viver uma história. Quando eu olho para esta história, eu começo a observar que Deus agora quebra o silêncio. O silêncio de Deus vai ser quebrado na história. Deus agora vai se manifestar através do seu poder de forma gloriosa. Primeira manifestação que nós vamos aqui observar é que no capítulo de número 1, no Evangelho que segundo escreveu Mateus, nós vamos observar aqui uma manifestação visível da grandeza do Deus Todo-Poderoso. No capítulo de número 1, versículo de número 18, diz que o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, noiva com José. Estando ela noiva com José, antes de se ajuntarem, ou seja, antes de casarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo, ou seja,
a manifestação de Deus, a primeira, depois de que Deus quebra o silêncio dele na face da terra, é que então o anjo do Senhor, se os irmãos observarem, os irmãos vão perceber aqui que o anjo do Senhor, o anjo que é enviado por Deus, vem até Maria, um anjo do Senhor, que vai dizer a ela que ela ficaria grávida e ela ia gerar um filho, e este filho seria Jesus. Então, quando o anjo do Senhor vem a Maria, ele vai trazer uma mensagem para ela, dizendo para ela que ela ia ser a genitora, aquela que ia dar à luz o Filho de Deus, Jesus Cristo. No versículo de número 19, então José, seu marido, como era justo e não queria infamar ou defamar, intentou deixá-la secretamente. Perceba que um homem justo e honesto, ele não quer ver o mal de ninguém, mesmo ele sendo lesado segundo o seu pensamento, por ele não entender, ele disse: eu vou embora, não vou contar para ninguém, porque eu não quero defamar ela, porque ela é uma moça de família. Tem pessoas que não medem distância para te defamar. Tem pessoas que na primeira ocasião que encontrar alguém para apontar você, ela vai defamar você. As pessoas precisam compreender aonde Deus está. A fofoca não reina, a difamação não reina, a calúnia não reina, porque aonde Deus está, há um espírito de paz, de gozo, há um espírito de bênção e não um espírito de confusão. As pessoas querem ser abençoadas, mas elas não estão nem aí com o que vão falar acerca de você, segundo disseram para ela. Elas nem têm certeza, é só chegar a informação que ela já passa. Cuidado quando você passar informação, e eu não estou dando indireta para ninguém, nem sei porque estou falando isso, que eu ia falar outra coisa, mas quando chegar uma informação negativa de alguém para você, filtre esta informação, não leve adiante, porque você está levando uma conversa que você não viu, que você não estava lá, que você não sabe, e você corre o risco de tocar em pessoas que Deus ama e pagar um alto preço. O necessário é ouvir. Irmãos, não quero saber, vamos orar. Cada um, como diz lá no livro do profeta Jeremias, profeta Ezequiel, capítulo 18, a responsabilidade é pessoal, cada um vai dar conta a Deus. Se eu não puder aconselhar, ajudar, levar para frente, eu não levo. Chegou em mim, eu sou barreira, vai ficar aqui. Por quê? Porque como José, nós não temos que levar à frente aquilo que é negativo. Sabe qual é o mal do nosso povo? Sabe aonde é que tem mais contenda, fofoca e confusão? Não é lá onde tem pagode, não é lá onde o tráfico está rolando, porque lá o X9 é punido, e não tem conversa, ele vai para o tribunal do crime, e eles têm medo e evita a conversa. Mas no nosso meio, infelizmente, não deveria ter, mas existe um espírito maligno que permeia no meio dos irmãos. Tem crente que quando morrer, uma língua para o caixão e outra para ele, porque fala muito e perde as vitórias da parte do Senhor. O que nós precisamos fazer, como José, é não passar à frente as informações negativas. E aí, olha o texto. Se José fosse falar, dizer que Maria traiu ele, porque, irmãos, na lógica, olha aqui para mim, você é noivo com uma moça que diz que é virgem, e ele sabia que era, ele não teve contato com essa moça, e essa moça chega para ele e diz: olha, eu estou grávida. Como assim você está grávida? Só existe um meio natural para uma pessoa engravidar, e todos sabem qual é. E ele diz: então, está grávida de quem? Eu estou grávida do Espírito Santo. O que é que você ia fazer?
que é que você ia dizer? Se alguém chegasse para você, sua filha, que você cria novinha, chegasse e dissesse: mamãe, estou grávida do Espírito Santo. Claro que isso não vai acontecer, mas é um exemplo. Como ficaria a sua cabeça? Imagina a cabeça de José. Ele falou: nessa eu não vou cair. Essa não, eu vou embora secretamente para não difamar ela. E o versículo 19: então José, seu marido, como era justo, ele era o quê? Ele era o quê? Você quer ter uma vida vitoriosa? Seja justo. Seja justo. Para beneficiar A ou B, não tente se dar bem. Nem para bajular pessoas, não tente se dar bem. Seja justo. E aí o texto vai dizer: e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Aqui dá um ensino de muitas coisas, mas eu vou pular que é culto de tarde da benção. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Não foi um fofoqueiro. Foi um anjo do Senhor. Apareceu a ele dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é fruto do Espírito Santo. Olha, José se livrou de cometer um grave erro. Mas quem é justo, lembra da palavra justo? Quem é justo, Deus não deixa enganado. Quem é justo, Deus não deixa confundido. Quem é justo, Deus estabelece a verdade. Podem ficar uma mentira há vários tempos, mas se essa mentira é contra alguém que é justo, uma hora Deus vai estabelecer a verdade, porque Deus é a verdade. Então os princípios que eu tenho, que me norteiam para viver uma vida vitoriosa e conseguir a bênção nas causas impossíveis. Primeiro, eu preciso me livrar de tudo aquilo que mancha o meu senso de justiça. Eu preciso andar de forma que quando as pessoas chegarem para mim e quiserem defamar outras, eu tenho que ser a parede que não vai levar adiante. Essa fofoca andou até aqui, mas aqui ela vai ser sepultada, porque aqui eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Eu não vou passar adiante. Então preste atenção, quando ouvir conversas, seja lá de quem for, faça um muro, enterre e vá orar, porque cada um vai dar conta a Deus. Então aqui houve a primeira manifestação de Deus. Deus quebrou o silêncio, sim ou não? Deus quebra o silêncio. Como, pastor? Deus manda um anjo, Deus desce, e através do anjo chega a notícia. Agora, se nós observarmos o texto, nós vamos começar a compreender que a fuga de Jesus para o Egito, ela é extraordinária. Foi uma retirada apressada. Ali, de repente, foi algo que Deus se manifestou e disse: olha, vai, foge para o Egito. Eu penso aqui comigo, Deus não poderia dizer: você vai ficar e eu vou te livrar? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ele poderia fazer isso, sim ou não? Ele poderia, como Deus, dizer: você vai ficar e eu vou cuidar de Herodes. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. E aí nós vamos entender que houve aqui uma retirada apressada dessa família que era santa diante de Deus. José e o menino e Maria foram para o Egito. Após José ser avisado em sonho por um anjo sobre a intenção do rei Herodes de matar o recém-nascido. Que lições eu vou aprender com esta palavra, pastor? Vamos lá. O capítulo de número 2, no versículo de número 12 em diante, vai acontecer aqui uma outra manifestação. Maria já é mãe, já deu à luz ao menino, e agora acontece uma segunda manifestação, versículo 12: e sendo por divina revelação avisado em sonho, para que não voltasse
para Herodes. Partiram, pois, para a sua terra por outro caminho. Vamos lá. Primeira lição que eu aprendo dentro desta palavra é que Deus, Ele avisa sobre os perigos que estão armando contra você. Você sabia disso? Quem já teve um pressentimento de algo e de repente aquilo aconteceu? Não é que você é médio, sensitivo, não. O Espírito de Deus está comunicando ao seu espírito que algo está para acontecer. Então Deus, Ele primeiro avisa, porque Ele não deixa que nada aconteça sem que antes revele aos seus servos profetas o que está para acontecer. Então Deus, Ele avisa antes a você. Por quê, pastor? Para você, primeiro, se preparar. Segundo, se revestir. E terceiro, você ter uma direção. Então aprenda, Deus, Ele se manifestou aqui através de uma divina revelação, dando uma direção para a família sagrada que estava naquele lugar. Então, primeira lição: nada vai acontecer com você para te pegar de surpresa. Deus vai te avisar. Se Deus tem avisado, se cuide. Se Deus tem avisado, ore. Se Deus tem avisado, busque, se separe, consagre, coloque nas mãos do Senhor, porque Deus, Ele permite que as coisas aconteçam, porque existem coisas que não vai ter a intervenção direta de Deus. Tem coisas que vai acontecer por causa da minha obediência, por causa do meu discernimento, por causa da posição que eu assumi em me posicionar acerca de algo. Então tem coisas que não é para Deus fazer, é para você fazer. E aí nós vamos observar aqui que então o anjo do Senhor, em sonho, veio através de uma divina revelação. E a divina revelação era para que não voltassem para junto de Herodes. Preste atenção, vamos observar. Deus se manifesta e avisa. Segundo, Deus agora revela onde está o perigo. Aonde estava o perigo? Em Herodes. Deus mostrou a referência: olha, cuidado com Herodes, foge de lá. E às vezes Deus nos comunica acerca de pessoas, acerca de situações, acerca de circunstâncias, e nós não damos ouvido a Deus. Nós queremos às vezes ser mais justo do que Deus, ser mais amoroso do que Deus, e não escutamos o que Deus falou. Se afasta, deixa de lado, vai ter prejuízo lá na frente, sai fora, porque o laço está armado. E se você ouvir a voz de Deus e sair, Ele vai te dar o livramento. Mas se você insistir, dando uma de muito religioso, muito santo, não, eu vou porque eu sou de oração, vai quebrar a cara. Se Deus falou sai, sai. Se Deus falou para, pare. Se Deus falou anda, ande. Se Deus não falou nada, então não tome decisão sem ouvir a voz de Deus. E aí você vai perceber aqui, dentro do texto, nós vamos observar aqui, que o aviso divino chegou. Após a visita dos magos, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, ordenando-lhe: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu avise a vocês. Segunda verdade. Primeira verdade, Deus fala, avisa. Segunda verdade, Deus mostra onde está o perigo. Terceira verdade, existe um tempo para você chegar aonde Deus determinou que você ia chegar. Fica lá até que eu avise, ou seja, existe um tempo que Deus estabelece entre você estar na posição e entre você chegar até o dia da tua vitória. E esse tempo, ele é
norteado pela presença de Deus. Eu não sei quanto tempo você está passando nessa luta. Eu não sei quanto tempo você está enfrentando essa dificuldade. Mas eu sempre digo que toda luta tem início, meio e fim. Se você está na vontade de Deus, no fim dessa luta, Deus vai ter vitória para a tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, você precisa atender que Deus avisa, Deus vai avisar a você. Segundo, Deus ele vai te dar a direção para você. Terceiro, Deus vai te mostrar aonde está a encrenca que é para você não entrar. E em quarto lugar, você precisa estar pronto para viver o tempo que Deus determinou para você ser abençoado. Não adianta se apressar. Não adianta arrancar os cabelos da cabeça. Não adianta ficar ansiosinho, ansiosinha, né? Porque a ansiedade é terrível. Quem é dominado pela ansiedade, irmãos, passa dificuldades terríveis. Porque a ansiedade nada mais é do que a ausência de fé. Como assim, pastor? Porque a ansiedade é sofrer por aquilo que talvez não vai acontecer. A ansiedade é sofrer pelo amanhã. Então quem é ansioso sofre pelo futuro. E o futuro não pertence a mim, o futuro pertence ao Deus Todo-Poderoso. É Deus que determina o teu futuro e o meu futuro. Então tem gente que sofre de ansiedade, preocupado com o que vai acontecer amanhã. Jesus identificou isso no colégio apostólico. Ele olha para os discípulos e os discípulos preocupados: Senhor, o que havemos de comer? O que havemos de beber? O que havemos de vestir? Jesus diz: não estejais ansiosos acerca de coisa alguma, mas fazer o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto será acrescentado na vida de vocês. Jesus disse o seguinte: vocês não precisam estar preocupados com o amanhã. Façam a minha vontade que eu garanto o amanhã de vocês. Façam a minha obra que o amanhã eu vou prover na vida de vocês. Então, quando nós entendemos que precisamos ficar no tempo de Deus, aí nós somos abençoados. É fácil? Não. Quem gosta aqui de ficar esperando? Quem gosta de pegar uma fila para pagar a conta? Quem gosta de ficar aguardando? Ninguém, irmãos. Por isso que quando eu falo para minha esposa, às vezes eu quero comprar um negócio pela internet. Eu falei, não dá para mim, eu tenho que ir lá pegar, pagar e sair com ele na mão. Porque eu não consigo ficar esperando. Eu não tenho essa paciência, então já sei como que eu sou, então não vou entrar na crise de ansiedade. Eu já vou fazer logo enquanto é tempo. E se eu entrar numa loja, vestir uma roupa, eu gosto dela, corre o risco de eu sair vestido com ela da loja e ir para casa. Então, se eu entender uma coisa, vou ficar no tempo de Deus. Olha para o teu irmão, fala, fique no tempo de Deus, que você vai ser abençoado. Amém? Fica, espera, aguarda. Deus não falou? Deus falou? Deus falou, está falado, vai acontecer. Não adianta você ficar chorando, passando mal, ficar por aí defiando. Ah, meu Deus, e agora? Ei, confia no Senhor, que Ele vai fazer o que prometeu a você. Ele está cuidando de tudo. E aí nós vamos observar que a fuga aqui foi uma fuga imediata. José, ele obedece prontamente. Aqui eu aprendo outra verdade. A verdade sobre a obediência. Perceba que a fuga aqui, a tentativa de Herodes de matar Jesus, e o método que Deus adotou, que foi adotado por Deus, de proteção ao menino Jesus, revelam aqui várias verdades a respeito de como Deus guia e protege o seu povo. Primeira verdade dentro disso que eu estou falando aqui, é que Deus, Ele não vai ungir métodos para Ele fazer a obra. Não, Deus, Ele não vai ungir métodos. Segundo, Deus não vai criar métodos sem usar você. Então Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Deus não unge estratégia, Deus unge pessoas e te dá estratégia.
A estratégia vem depois da unção na sua vida. Primeiro Deus unge você, capacita você, depois Deus dá o método para você. Primeiro é a unção, primeiro Deus. Segundo é a capacidade, ou seja, segundo eu. Terceiro é o que Deus resolveu fazer. Então, se você entrar nessa linha, primeiro Deus, você vai entender que Deus trabalha em você, para lá na frente trabalhar através de você. Então não é sobre a estratégia, é sobre Deus trabalhando em você para te dar a saída certa, no tempo certo, no momento certo. Para quê? Para que tenha sucesso. Porque se você diz, olha pastor, Deus me deu uma ideia, Deus me deu uma estratégia e você faz e fracassa, não foi Deus. Porque quando Deus dá uma estratégia, ela tem sucesso. Você está entendendo? Ah, pastor, Deus mandou fazer. Mandou nada, irmão. Você que sentiu de fazer. Porque se Deus manda, Deus vai dar capacidade de você concluir, de você executar o que Deus mandou você executar. E no final vai dar tudo certo. Por quê? Porque quem mandou foi Deus. E quando Deus manda, Deus ele garante, porque Ele é Senhor. Deus, segundo, Deus ele trabalha através da obediência. Se tem uma coisa que nós somos é desobediente. Porque obedecer não é fácil. Vai por ali, meu filho. Senhor, mas por ali é tão difícil. Mas é por ali que é o caminho da vitória. Não procure atalhos. Não procure facilidade. Procure a direção de Deus. E obedeça. Então, dentro disso que eu estou falando, uma outra verdade é obediência. Eu ouvi um pastor dizer que obediência gera promoção. Quando você obedece, Deus te promove. Então obedeça. Entre no querer de Deus, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm visto a igreja, não todas, mas algumas têm visto a igreja de duas formas. Alguns acham que a igreja é um clube, um lugar de encontro, que as pessoas precisam se reencontrar no domingo. Ah, fulano, eu vou para a igreja, por quê? Porque eu estou com saudade do meu amigo. A igreja não é um clube, aqui é casa de Deus. Segundo, as pessoas têm visto a igreja por outra perspectiva. Muitos acham que a igreja é um fórum de pequenas causas. Eu vou lá porque eu tenho uma causa. E chega lá, eu vou colocar na mão de Deus e Deus vai resolver. Não é só sobre isso. Primeiro, eu venho porque eu necessito servir a Deus. Segundo, porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. Terceiro, porque eu estou indo à casa de Deus. Aí depois, eu vou apresentar sim as minhas causas ao Senhor. É pecado? Não. Tanto que nós estamos entrando aqui numas semanas de busca para que a causa impossível seja resolvida. Mas a nossa bandeira é o Evangelho. E a nossa finalidade aqui, qual é a nossa finalidade? É fazer campanha? É buscar algo material? Não, a nossa finalidade aqui, primeiro, é declarar que quando eu venho à igreja, eu estou indo buscar ao Senhor. Segundo, quando eu venho à igreja, é declarar que eu dependo do Senhor, por isso eu estou vindo buscar Ele. Terceiro, eu estou vindo aqui porque a minha finalidade é adorar ao Deus Todo-Poderoso. E quarto, a minha finalidade é vir aqui na igreja, porque aqui eu vou ser ensinado, eu vou aprender e vou ser cheio do Espírito Santo através da palavra de Deus. Compreenderam? Querem vitória ainda? O caminho é esse. Não tem esse negócio de chegar aqui desmantelado de qualquer jeito, no pecado, e chega aqui, pastor, unge a minha cabeça. Não vai acontecer nada com você. O que vai fazer a sua vida mudar é a tua obediência a Deus. Eu oro por você aqui. Deus pode te abençoar? Pode, mas não é sobre a bênção que você vai receber, é sobre a tua salvação, para onde vai a tua alma, como está a tua vida, como tu tem andado, como nós nos colocamos diante do Deus Todo-Poderoso, como está o meu nível de relacionamento com Ele, com esse Deus Todo-Poderoso. Eu estou sendo crente e agradando a Deus, ou eu venho só aqui para receber unção na cabeça? Então é mais sério do que você imagina. E pregar isso não enche igreja. Mas pregar isso é a verdade. E eu não posso negociar isso.
Se você quer ser abençoado, você precisa entrar pelo caminho da obediência. Perceba que aqui ele obedeceu. Houve uma ordem. Deus, ele vai permitir que certas coisas de difícil compreensão ocorram em nossa vida, para o cumprimento de propósitos na nossa vida. Vai ter coisas como essa, de difícil compreensão. Por quê? Porque Deus poderia dizer, eu vou matar Herodes, Jesus vai reinar e eu mando em tudo e acabou. Não, Deus não fez isso. Deus permitiu que um cenário se desenrolasse, uma história de drama, de perseguição, para mostrar que nem a fúria do diabo, nem a perseguição do inferno, nem os levantes pode deter o propósito que Deus quer realizar na face da terra. O que Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer. Ninguém pode impedir um projeto de Deus, ninguém pode impedir um plano de Deus. Por quê, pastor? Operando Deus, quem impedirá? Quem é capaz de impedir o que Deus disse que vai fazer? Então, se Deus falou, está falado. Amém? Então vamos ouvir o que Deus falou, vamos abraçar o que Deus falou e vamos ser abençoados por Deus. E aí nós vamos observar dentro do texto, você vê que é um texto que você lê ele e parece que não tem nada, mas cada versículo tem uma revelação profunda aqui. Não consigo pregar isso em 2, 3 dias, é muita coisa. Cada versículo tem algo importante. Versículo 12, 13, aliás. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te. Preste atenção. Vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que ter tempo para ouvir a voz de Deus. Que é isso, pastor? Sim. Você já prestou atenção que às vezes nós não temos tempo para ouvir a voz de Deus? Nós vivemos uma vida de correrias. Nós falamos muito com Deus na mente, no pensamento, em casa, dirigindo, no trabalho, na escola. Quem é crente fala com Deus aqui, ó. Às vezes não está de joelho, mas está falando com Deus aqui. Está falando com Deus. E nós indagamos muito, por que, Senhor, estou passando por isso. Nós colocamos muitas questões diante de Deus. E um dia eu estava orando e falando com Deus acerca de uma causa. Senhor, eu preciso. Senhor, entra com providência. Senhor, por quê? Por quê? Senhor, um dia, 2 dias, 3 dias. No 7º dia, Deus falou assim comigo. E eu ouvi a voz suave do Senhor. Para de me falar e me escuta o que eu tenho para te dizer. E eu só escutei isso. Fiquei mais 2 semanas querendo entender o que Deus queria me falar. Até que eu entendi o que Deus queria na minha vida. Porque Deus fala através de coisas, através de pessoas, através de situações. E você precisa ter discernimento para entender o que Deus está falando com você. Às vezes, Deus manda alguém para você e você às vezes nem dá atenção. Às vezes é Deus trazendo aquela pessoa só para comunicar algo a você e você não está entendendo. Às vezes é um abraço que você recebe, do nada alguém diz, ó, eu senti de te dar um abraço, e a pessoa estava ali pedindo, Deus, eu queria tanto um abraço, e Deus chega lá e dá um abraço, porque Deus é poderoso. Então nós precisamos, irmãos, parar para ouvir a voz de Deus. E eu pergunto a vocês aqui esta tarde, o que Deus tem falado com você nesse ano de 2026? O que Deus tem dito a você acerca do que nós estamos vivendo e acerca do que nós ainda vamos viver? O que é que Deus tem falado com você? Pare de questionar a Deus e comece a entender o que Deus quer da sua vida. Senhor, eu não aceito. Eu já falei isso muitas vezes. Não aceito ser crente só para sentar lá na igreja, voltar para cá. Não, Senhor, tu tem uma missão. Qual é a missão que tu tem comigo? Eu quero ser útil, eu quero fazer algo. O que tu tens para a minha vida é só isso ou tu tem mais coisa? Você já perguntou para Deus? Então pergunte. Então precisamos ouvir a voz de Deus. O anjo do Senhor apareceu a José em sonho e falou. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quem precisa ouvir a voz de Deus? Quem precisa ouvir a voz de Deus?
Cuidado com as vozes que você escuta. Tem 3 vozes que falam com você. A voz da carne, que é o desejo, o prazer, que eu quero, o prazer. A carne quer muita coisa, viu? A carne não quer estar aqui não, irmãos. A carne queria estar em casa, deitada, dormindo, vendo alguma coisa da TV, mas você disse não para a carne e está aqui, por isso Deus vai te abençoar. Segundo, o diabo fala também. E a voz do diabo, ela é sutil. A voz do diabo, ela é esquisita, mas ela tem razão. Tem razão? Tem. A voz do diabo tem razão. Aonde está a razão na voz do diabo, pastor? O senhor está cometendo heresia. Estou nada, irmão. Eu gosto da Bíblia. Olha, capítulo 4. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando ele e o tentador. Quem chegou até Jesus? Quem chegou? O tentador. Chegando ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus. Quem está falando aqui? Quem está dizendo se tu és filho de Deus? Quem? O diabo. Sim ou não? O diabo, olha o diabo falando aqui. Se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. O diabo está falando. Por que o diabo está falando? O diabo está dizendo: olha, tu está com fome. Deixa de ser bobo, cara. Tu tem poder. Se tu é aquele mesmo que estão dizendo que tu é, então tu pega essa pedra e transforma em pão. O diabo sabia que se Jesus quisesse transformar a pedra em pão, ele transformava, sim ou não? Sim ou não? Mas se Jesus transformasse pedra em pão, ele quebrava o propósito. Então o diabo quer que você quebre o propósito através do seu desejo. Jesus olhou para ele e disse: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo fala, e tem muita gente ouvindo a voz do diabo. Ele trabalha na razão. Vai, rapaz, deixa de ser bobo. Tu é crente, mas tu não é bobo não. Tu é crente, mas tu é homem. Tu tem que resolver. Tem coisas que não é para você resolver. As afrontas que vierem contra você, reporte a Deus que Deus vai pelejar em favor da tua vida e o nome dele vai ser glorificado. O diabo fala. Como o diabo fala, pastor? Pela razão. Segundo, o diabo ele fala de outra forma. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo. Aonde foi que o diabo levou Jesus? O que está escrito aqui? Aonde foi que o diabo levou Jesus, irmãos? Para o templo. O diabo foi para a igreja. O diabo foi para a igreja com Jesus. Vamos dizer assim, o templo era o lugar de adoração, hoje é a igreja. O diabo levou Jesus para o templo. Olha, o diabo levando o povo para a igreja. O diabo leva a gente para a igreja, pastor? Fica ligado na terra. A igreja que é dele, que ele domina, que não tem doutrina. O mundanismo entrou, a heresia toma conta. Lá pode tudo. É ele que comanda lá. Porque para ele está confortável, está mexendo comigo. Agora vai na igreja que o povo ora, jejua, busca, prega contra o diabo, o pecado. Se ele ficar lá, ele bate em retirada. Então ele pega Jesus, leva para o templo, transporta uma cidade, coloca ele sobre o pináculo do templo e disse-lhe, de novo, se tu és a dúvida, cuidado com a dúvida, viu? Cuidado com a dúvida. Não tome atitudes quando tiver com dúvida. Quando a dúvida bater a porta do seu coração, se separe e vai pedir a orientação de Deus. Talvez você está aqui essa tarde em dúvida, mas Deus tem uma luz para você no meio dessa dúvida. Não haja na hora da dúvida. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Por quê? Está escrito. Olha, o diabo leva Jesus para o templo, ainda prega para ele. O diabo pregando para Jesus dentro do templo, em cima do templo. Porque o diabo com a mão aberta na Bíblia, quem sabe, olhou assim para Jesus e disse: está escrito aqui. Cuidado com que nem tudo que está escrito afirma a verdade. Tem que saber como está escrito, qual o contexto, qual o contexto daquilo que está escrito. Por quê, pastor? Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. E o que
Deus trabalha no coração dos homens para que ele entenda, é que nos guarde das heresias. Por quê, pastor? Porque hoje em dia, por aí afora, está cheio de textos isolados na Bíblia, que diz uma coisa, mas o contexto é diferente. Eles pegam um texto isolado e formam uma doutrina, e doutrina só pode ser formada através de 3 confirmações acerca daquele texto. Então alguém pega um texto isolado, lança para o povo não conhece Bíblia, aí o diabo vem para cima de Jesus. Olha, está escrito. O diabo está pregando nas igrejas por aí, viu? Tem diabo cantando nas igrejas, tem diabo profetizando nas igrejas, tem diabo fazendo movimento nas igrejas, e o povo tudo dando glória a Deus. Nem todo movimento Deus está presente. Preste atenção, discirna onde Deus está agindo, porque o diabo prega bonito, fala em línguas, se possível for, se transforma até em anjo de luz para enganar as pessoas. Mas Jesus disse, também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E o capeta bateu em retirada. Então o texto que nós estamos lendo diz que uma revelação. Eles ouviram a voz de Deus. Então não ouça a voz da carne. Não ouça a voz do diabo. Ouça a voz. Ouça a voz. Porque quando Deus fala, tem paz. Quando Deus fala, as coisas se organizam. Quando Deus fala, as coisas se transformam. Quando a voz de Deus fala, há transformação. Quando Deus fala, o inferno treme, se abala. Quando Deus fala, o morto se levanta e ressuscita. Quando Deus fala, o mar se abre, as águas param. Quando Deus fala, o paralítico anda e o milagre acontece. E Deus está falando para você esta tarde. Então ouça a voz de Deus. E eu encerro aqui para orar por vocês. Versículo de número 14, melhor dizendo. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. De noite. Eu observo isso daqui e eu começo a entender uma coisa. Que a noite representa um momento escuro, momento que não há lucidez, momento de trevas. No meio das tuas dificuldades, Deus traz uma luz e uma direção para você. Ele mandou que o menino, que eles saíssem dali levantando-se. O que é que eles fizeram? Levantando-se. Tem muita gente que não se levantou ainda, está capengando. Deus está falando esta tarde, se levante, tome postura, seja crente, cuide da sua vida espiritual, busque ao Senhor. Quantas lutas vêm, quantas batalhas vêm, quantas pelejas vêm, se levante. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, é no meio da noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Perceba, o choro pode durar uma noite. A noite é um tempo, o sofrimento tem um tempo, mas a bênção é eterna. O choro pode durar uma noite, ou seja, a luta é só um tempo, é uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não tem tempo, não tem hora, é estendida, é para você, é para quem busca, é para quem crê. Deus vai trazer bênção para a sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. E eu vou parar aqui. Eu vou deixar Jesus fugindo de noite. Se Deus me der graça, outra semana, eu vou tirar Jesus do Egito e levar para Jerusalém. Vamos deixar Jesus aqui quieto. Quem veio buscar a Deus uma bênção? Amém? Você veio buscar uma bênção? Então vou fazer diferente. Está faltando muitos irmãos que me ajudam aqui na frente. E eu não vou fazer o corredor por esse motivo. Então você vai segurar a mão da pessoa que está ao seu lado. Vai segurar a mão. Amém? Segurar a mão. Talvez você veio aqui dizendo, pastor, eu vim porque eu queria receber uma unção. Aí você quiser receber a unção, depois eu venho aqui, eu passo a unção na sua cabeça e você sai daqui abençoado do mesmo jeito. Amém? Mas o que traz a bênção para você não é eu botar a mão na sua cabeça. Isso aqui é só um costume, uma liturgia. O que traz a bênção para a sua vida é você ouvir o que foi pregado. A palavra de Deus. Se você ouvir a tua palavra, Senhor, e guardei no meu coração para não pecar contra ti, Deus vai te abençoar. Pastor, nós pecamos? Sim, eu peco.
você peca. Mas quando nós guardamos a palavra, se eu estiver bem com Deus espiritualmente, é mais difícil de você ceder o pecado. Sim ou não? Mas se você estiver vulnerável, capengando, facinho você cai. Mas se você está cheio, na unção, na palavra, o pecado vem, mas ele vai ter que bater em retirada. Por quê, pastor? Porque você vai dizer não. Então nós vamos orar. Amém? E nessa oração você vai colocar a causa na mão de Deus. Que causa? A causa dessa campanha. Pastor, eu não vou conseguir fazer 7 semanas. Faça até a semana que você puder. Por quê? Deus não depende de 7 semanas. Ele depende da tua obediência. Então entrou na campanha, vai receber a vitória em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus. Eu apresento os teus filhos que vieram esta tarde aqui para te louvar, te adorar, te glorificar, Senhor. Joga por terra todo o poder do inferno. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo teus filhos, eu ministro sobre ele as tuas bênçãos, que o Senhor venha desfazer toda a obra do inferno, todo o cansaço. Há um cansaço essa tarde, há um cansaço aqui no nosso meio, um cansaço físico, mas é ataque espiritual, é guerra na terra. Senhor, quebra agora as cadeias do inferno, joga por terra todo o cansaço, joga por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Pai, os teus filhos que estão em suas casas, que nos pediram oração, a tua filha, Senhor, que aqui colocou, Pai amado, Deus querido, esta pessoa que vai passar por uma perícia no INSS, Senhor, toma a frente desse negócio, Senhor, seja justo, que esta pessoa seja aprovada e a aposentadoria chegue, tira os impedimentos, joga as barreiras, quebra os cadeados. Senhor, dá vitória aos teus filhos que vieram aqui em busca de cura, cura as enfermidades, aqueles que vieram aqui pedir uma porta aberta, abre a porta que está fechada, aqueles que vieram aqui pedir pelos seus filhos, família, ó Deus, estenda as tuas mãos e dá vitória aos teus filhos. Assim nós oramos no nome de Jesus, e quem crê diga glória a Deus. Escute uma coisa antes de eu terminar. Eu vou terminar mais cedo hoje, porque eu tenho uma reunião aqui com a diretoria. Mas semana que vem eu vou fazer o corredor e nós vamos ungir todo mundo. Mas preste atenção aqui. A irmã está pedindo aqui que alguém vai passar pela perícia do INSS amanhã. E a minha oração foi: se é justo, que dê tudo certo. Não estou dizendo o caso da irmã, mas tem gente que quer arrumar jeitinho, né? O irmão chegou para minha esposa e perguntou: pastora, quanto que a gente paga para aposentar? Não existe pagar para aposentar, né? Apesar que antigamente acontecia isso, não acontecia? As tramóias, corrupção, mas tudo que é justo Deus abençoa. Então você quer ser abençoado, faça certinho, do jeito que tem que ser, sem ter medo de nada. Essa semana eu fui com o irmão fazer uma visita e ele olhou para mim e disse: pastor, eu vou falar para fulano que nós viemos aqui, estava andando aqui e de repente a gente sentiu o desejo de vir. Eu falei: não faça isso, eu não vou orar se você fizer isso, porque você me chamou para vir orar aqui, então você vai contar uma mentira, então a oração já não vai ter poder. E ele disse: é verdade, pastor. E eu falei: vamos na verdade, que quando chegar, essa pessoa vai se dobrar. E foi do jeito que eu falei. A verdade sempre vence. Fala a verdade, custe o que custar. E Deus vai nos abençoar no nome de Jesus. Amém? Amém? Então faça assim com suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos nesta tarde, Senhor. Deus, que essa tarde seja a tarde do milagre. Algo impossível. Calamando. Algo impossível já começa a acontecer nesta causa. Há um mover do teu Espírito Santo, quebrando as cadeias do inferno. Deus, eu oro e abençoo teus filhos no nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam. Agora você vem semana que vem e você vai anotar no seu caderno, até a última semana, eu vou ter um testemunho para contar. Creia nisso.